Olá, bom dia. Nós estamos aqui para nosso evento, né, sobre a temática a importância da formação continuada para o bom desenvolvimento do docente de ciências e biologia. Meu nome é Thaís Nunes, sou discente do curso de licenciatura em ciências biológicas, tá? E esse é um trabalho, né, em continuação, né, nós tivemos um evento ontem para a avaliação da disciplina de estágio em diferentes contextos para a sua avaliação, tá? Dessa forma, vamos dar prosseguimento a alguns temas, né, tratados nesse evento. Vamos falar aqui um pouquinho sobre didática e organização do ensino, né? Vamos falar brevemente sobre essas questões. Lembrando que no final eu vou abrir, né, o chat para possíveis considerações, perguntas, questionamentos, ok? Então, sobre didática e organização do ensino, né? Um autor muito importante que abarca a questão da didática é o Libânio, tá? Esse autor que ele é português e ele tem um livro chamado Didática, né? A organização do ensino, que abarca algumas concepções interessantes, né? O que é didática? Didática é a forma com que o professor passa o conteúdo, né? Utilizando os instrumentos, as metodologias, a forma que ele passa. Né? Quando a gente fala que a didática do professor é boa, porque a pessoa consegue ter o objetivo ali, que é o de aprender, né? De o professor ser inteligível àquele grupo de alunos, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o livro, né, de Libânio. No capítulo 1, trazido aí com o título de Prática Educativa, Pedagogia e Didática, né? Nós temos que os professores atrás, né? Os professores são parte integrante do processo educativo, sendo importantes para a formação das gerações e aos padrões de sociedade que buscamos. Neste subtítulo, o autor situa a educação como um fenômeno social universal, determinando o caráter existencial e essencial da mesma. Estuda também os tipos de educação, uma não intencional, refere-se às influências do contexto social e do meio ambiente sobre os indivíduos. A educação pode ser também formal ou não formal, dependendo sempre dos objetivos, tá? A educação não formal é aquela que é realizada fora dos sistemas educacionais convencionais, tá? E a educação formal é que acontece nas escolas, agências de instrução e educação ou em outras. O próximo tópico aqui, tá? Subtítulo Educação, Instrução e Aprendizagem, ele traz que ele define, né, as três palavras-chave e suas diferenças e sentidos diversos. A educação, que é apresentada com um conceito amplo, que podemos sintetizar como uma metodologia de influências e interrelações que convergem na formação da personalidade social e o caráter, sendo assim uma instituição social, tá? A educação escolar, nesse tópico, né, ele traz a educação escolar é o sistema de instrução e ensino de objetivos intencionais, sistematizados e com alto grau de organização, dando a importância da mesma a uma democratização maior dos conhecimentos. O autor coloca que as práticas educativas é que verdadeiramente podem determinar as ações escolar da escola e seu comprometimento social com a transformação. Afirma que a pedagogia investiga essas finalidades da educação na sociedade e sua inserção na mesma. Diz que a didática é o principal ramo de estudo da pedagogia,
na qual estudará melhor os modos e condições de realizarmos a aprendizagem e a instrução. Ainda coloca a importância da sociologia da educação, psicologia da educação nesses processos de relação aluno e professor. Próximo tópico é didática e a formação profissional do professor. Determina o autor que as duas dimensões da formação profissional do professor no trabalho didático em sala de aula, a primeira dessas dimensões é a teórico-científica, formada de conhecimentos de filosofia, sociologia, história da educação e pedagogia, e a segunda é a técnico-prática, que representa o trabalho docente, incluindo a didática, metodologias, pesquisas e outras facetas práticas do trabalho do professor. Nesse subtítulo, Libanion define a didática como a mediação entre as dimensões técnico-científicas e práticas docentes. O capítulo 2, Didática e Democratização do Ensino, e o capítulo 3, mencionado como Didática, Teoria de Instrução e do Ensino, nós vamos ter que a didática como uma atividade pedagógica escolar, sintetizada em temas fundamentais da didática são os objetivos sociopedagógicos, os conteúdos que serão abordados, como abordar aqueles conteúdos, os princípios didáticos, os métodos de ensino e aprendizagens, as formas organizacionais organizadas do ensino, a aplicação de técnicas e recursos, o controle e a avaliação de aprendizagem. Os componentes do processo didático. Nós podemos daí determinar os elementos constitutivos da didática, que basicamente conteúdos da matéria, muito importante isso, os conteúdos, a ação de ensinar e a ação de aprender, tá? Então, basicamente, conteúdo, o ensinar e o aprender, tá? Resumindo, Conteúdo, ensinar e aprender. Próximo tópico é didática e tarefas, do professor. O modo de fazer docente determina a linha e a qualidade do ensino. Traça-se aqui pelo autor os principais objetivos da atuação docente. O primeiro é assegurar ao aluno domínio duradouro e seguro dos conhecimentos. Depois nós temos criar condições para o desenvolvimento de capacidades e habilidades visando a autonomia na aprendizagem e a independência do pensamento dos alunos. E também nós temos o orientar as tarefas do ensino para a formação da personalidade, tá? A direção do ensino, aprendizagem, requer outros procedimentos, como conhecimento das funções didáticas, o compatibilizar princípios gerais com conteúdos e métodos da disciplina, domínio dos métodos de recursos auxiliares, habilidade de expressar ideias com clareza, tornar os conteúdos reais, saber formular perguntas e problemas, conhecimento das habilidades reais dos alunos, oferecer métodos que valorizem o trabalho intelectual independente, ter uma linha de conduta de relacionamento com os alunos e estimular o interesse pelo estudo. Nós temos também que, para avaliação, os procedimentos são outros por parte do professor, como a verificação contínua dos objetivos alcançados e do rendimento das atividades, e dominar os meios de avaliação diagnóstica e conhecer os tipos de provas e avaliação qualitativa. Os elementos da didática como forma organizativa da prática docente. Este trabalho tem como objetivo discutir esses elementos da didática, como eu havia dito, que é basicamente os conteúdos, a ação de aprender e a ação de ensinar, tá? O que é uma organização didática, A organização didática é um instrumento normativo que disciplina o funcionamento dos cursos regulares no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, tá? Basicamente, trazendo uma perspectiva mais IFES.
nós vamos ter também quais são os 5 elementos, né? Já falamos, são os objetivos e os conteúdos, os métodos de ensino, tá? Métodos de ensino e a aula como forma de organização de ensino, além do planejamento escolar e relação professor e aluno. Basicamente, os 5 elementos são esses, mas dando uma enxugada, né, nós temos que são 3, né, os elementos, objetivos e conteúdos, métodos de ensino e avaliação. Mas, trazendo para a perspectiva mais ampla, como a de Libani, nós temos objetivos, conteúdos, métodos de ensino, avaliação, como também aula, como forma de organização do ensino, e planejamento escolar em relação professor e aluno. Quais são os tipos de didática? Tipos de didática. Nós vamos ter. Existem 2 tipos de didática, né, de pesquisa. Existem 2 tipos, né, de pesquisa didática: a naturalista, que analisa uma prática já utilizada em sala de aula; a intervencionista, que estuda a intervenção entre professor e aluno e o conteúdo por meio de projetos de ensino e sequências didáticas e atividades elaboradas com essa finalidade. Então, nós falamos de 2 tipos aqui trazidos por ele: naturalista e a intervencionista, tá? Quais são os objetivos da didática? Os objetivos da didática são refletir sobre o papel sociopolítico da educação, da escola e do ensino, compreender o processo de ensino e suas múltiplas determinações, instrumentalizar teórica e praticamente o futuro professor para captar e resolver os problemas postos pela prática pedagógica, redimensionar a prática, enfim, tá? Esses são os objetivos. Quais são os componentes do processo de ensino-aprendizagem? Os componentes pessoais são os seguintes: o professor e o aluno, e os componentes não pessoais são os seguintes: problema, objeto, objetivo, conteúdo, método, meios, formas de organizativas e avaliação. Como é feito o planejamento, tá, escolar? O planejamento escolar costuma ser elaborado considerando todo o ano letivo e sua criação antecede o início das aulas, em um momento conhecido como semana pedagógica. Isso que é o planejamento escolar. O termo pode mudar de instituição para instituição, mas tem o objetivo comum de discutir como será o ano letivo e revisar o plano, o projeto político-pedagógico da escola, que cada escola tem um projeto político-pedagógico em específico. E a partir da própria do planejamento escolar, nós temos a precisão aí de tudo que vai ser contextualizado ao longo do ano letivo, tá? Vamos fazer algumas questões agora sobre essa questão, né, da didática e planejamento escolar. Então, ensinar resulta em adotar procedimentos diferentes, dependendo do tipo de conteúdo com o que se lida. A que se atribui a função de propor os melhores meios para tornar possíveis, efetivos e eficientes esse ensino e essa aprendizagem. Seria a didática. A didática seria o melhor meio aí para se tornar efetivo esse ensino e essa aprendizagem. A didática tem como objetivo de estudo, né? Nós falamos sobre os objetivos. Letra A, as ações docentes restritas à educação fundamental, não. Teoria associativa da prática, associada à prática docente, não. Vamos para D, né? Que é a certa, que é o processo de ensino na sua globalidade. A próxima
Leia os trechos de Snyder. Significa que as atividades a serem desenvolvidas devem considerar o que o aluno está aprendendo, suas necessidades, dificuldades e evolução. Ou seja, significa centrar o ensino no aprendiz. Acontece nos diferentes espaços escolares, entre eles, e talvez, em primeiro lugar, a sala de aula. Os trechos referem-se à presença do ensino híbrido no processo de otimização do espaço escolar por meio de, letra A, portfólio individual, letra B, a personalização do ensino. O plano de ensino é o roteiro das unidades didáticas para o professor. O professor ministrar as aulas. Desse modo, o plano de ensino deve ser composto por, letra A, objetivos gerais, avaliação, princípios do professor, questões, não. O plano de ensino deve ser composto por objetivos gerais, avaliação, princípios do professor, não. Plano de ensino, tempo, metodologia, biblioteca, leituras, atitude do professor, atividades extraclasses, justificativa da disciplina, objetivos, trabalhos e lançamento de notas. O plano seria letra D. São precursores da didática João Amos Comênio, São Tomás de Aquino, Jean-Jacques Rousseau, Johann Friedrich Hebart. Esses são os precursores. E quais são os elementos estruturantes da didática? Seriam os objetivos, os conteúdos, metodologias, recursos, relação professor-aluno e avaliação, assim como foi mencionado por Libânio, né? É característica da didática ativa valorizar mais os processos de aprendizagem do que os conhecimentos sistematizados. E quarto, é característica da didática ativa valorizar mais processos do que, como foi mencionado, é a mesma questão. Próxima questão que nós vamos abordar agora é saberes escolares, processos metodológicos e avaliação de aprendizagem, tá? Saberes escolares. Os saberes escolares são constituídos em função da sua forma de estruturação nesses currículos, levando as diferentes disciplinas, orientações que as compreendem de maneiras diferenciadas ou mesmo são compreendidas distintamente, chegando a privilegiar e valorizar determinados conhecimentos e disciplinas em contrapartidas. Tá? Processos metodológicos. Nós temos vários tipos de processos metodológicos, né? Vários tipos de metodologia. Essencialmente, quando se fala de ciências e biologia, nós temos a confecção de um modelo didático tangível, né? Que seja mais que tipo, é possível pegar, tá? Dá para fazer muitos modelos, dá para fazer muitos trabalhos, né? Na ecologia, na zoologia, na botânica, né? A confecção de modelos, acho que é bem recorrente, tá? Tanto por parte dos professores como por parte dos próprios alunos, tá? Então, proceder metodológico, ou abreviadamente denominado de metodologia, representa a escolha do método dedutivo ou indutivo, bem como as tipologias de pesquisa como instrumento a ser utilizado, podendo ser experimental, teórica, exploratória, explicativa, bibliográfica, documental, quantitativa ou qualitativa.
Avaliação de aprendizagem. A avaliação de aprendizagem é um instrumento utilizado para avaliar a evolução dos alunos ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Esse processo vai além de aplicar testes, né? E como eu falei, a diferença de exame e avaliação e aqueles tipos de avaliação que nós falamos ontem, né? Que foi avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somatória, avaliação comparativa, todas elas, ok? Questão? Não, ainda não. Quais são os tipos de avaliação? Como eu falei, diagnósticas formativas, comparativas, como eu havia dito. Quais são os tipos de avaliação de aprendizagem? Todos que eu falei. No início, verificar que o aluno já sabe, que são as diagnósticas, a formativa, que é a avaliação do percurso, exemplo, exercícios e atividades que evalem como o aluno aprende ao mesmo tempo que é avaliado. E avaliações somativas, a avaliação no final, pode ser excludente, né? Essa já pode ser excludente. E as avaliações comparativas, tá? Nós já falamos disso ontem, exame e avaliação, né? O exame é mais teórico, é mais quantitativo, ele é meio excludente. A avaliação de aprendizagem tem esses diversos tipos, né? Que podem ser incluídos, a metodologia, tá? Metodologia, aqui a diferença de exame e avaliação. E coloco um breve um desenho, né, para ilustrar. Se tirar nota baixa, será reprovado, né? É uma maneira, o exame é a maneira de você, muito tenso, né, de você aprovar ou não. Serve para certificar que foi aprendido, classificar e selecionar os alunos, muito daquilo da escola tradicional liberal, né? Culpabiliza o aluno pelo fracasso e não promove a sua aprendizagem. O que ainda precisa fazer para que o aluno aprenda, né? No caso, a avaliação. A avaliação ela já serve mais para investigar, reorientar o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, a avaliação aqui, o mapa mental, né? A dizer, ninguém aprende para ser avaliado. A prova certifica e seleciona. Né? A prova é mesmo que o exame, que certifica, seleciona, a avaliação não, né? É um processo de orientação. Os tipos de avaliação, formativa, favorece a aprendizagem, ajuda, mediadora, né? Observa a individualização, que é mesmo que a diagnóstica, né? Nós temos a mediadora, seria a somática, comparativa, mediadora, né? A formativa, né? A diagnóstica, a somativa, né? Muito importante. Artigo 24 da LDB. O caderno de aprendizagem é um dos instrumentos no tipo de avaliação formativa, tá? Formativa é um tipo de aprendizagem da avaliação formativa, tá? Que utiliza, né, como eu falei, tem as atividades do livro, aí o aluno traz e vai contabilizando aquelas atividades. Vamos para a questão. Antunes afirma que a avaliação de aprendizagem constitui um conjunto de observações sobre a prática do ensino e da aprendizagem aplicadas em sala de aula. Dessa forma, uma avaliação proveitosa deve ocorrer quando há observação contínua ao longo do período escolar e não concentradas apenas em momentos de, no caso, provas, né? Bem parecida com aquela que fizemos ontem. Para um bom planejamento, temos a avaliação da aula, que está diretamente ligada ao quê? Né? Um bom planejamento, ao objetivo da aprendizagem. Vamos falar agora, novo tópico, né? Falamos de didática, falamos de avaliação, vamos falar agora falando sobre saberes, né?
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as novas tecnologias de informação e comunicação, as TICs, né? E sua contribuição com a prática pedagógica. Então, qual a importância da tecnologia de informação e comunicação na educação? A integração da tecnologia de informação e comunicação na escola favorece em muito a aprendizagem do aluno e a aproximação de professores e alunos, pois através deste meio tecnológico, ambos têm a possibilidade de contribuírem, construírem conhecimentos através da escrita, reescrita, troca de ideias e experiências com computador, enfim. Com as bases nas observações, a utilização das TICs, da TIC, né, Informação e Comunicação na Sala de Aula, traz melhor desenvolvimento cognitivo. O professor consegue despertar o aluno a curiosidade com auxílio das atividades, gerando nele a capacidade de gerar e criar novas ideias. E com isso, estimulando a sua relevância pelas tarefas, né, tornando possível uma transformação no modo de aprender. Algumas questões, né, sobre as TICs são os meios de comunicação, as tecnologias que devem ser implantadas na sala de aula, né, como um meio de auxiliar também, né, no processo de ensino-aprendizagem. As alternativas a respeito da educação das novas, comunicação alternativas. Letra A. Autonomia, criticidade e domínio das novas linguagens tecnológicas são competências necessárias e urgentes e devem ser exigidas dos educadores nessa árdua tarefa de aproximação e distanciamento crítico das novas tecnologias para a utilização consciente no ensino de todos os níveis. Sim, o simples acesso à tecnologia é o aspecto mais importante em relação à criação de novos ambientes de aprendizagem, de novas dinâmicas sociais e a partir do uso dessas novas ferramentas, onde o desenvolvimento das novas tecnologias na sala de aula diminui o papel dos educadores. Não. A tecnologia é uma ferramenta pedagógica, assim como o quadro negro e o livro didático, talvez mais poderosa, mas ainda assim é apenas uma ferramenta que trará resultados se for usada por um professor preparado em proposta que faça sentido pedagógico também. Parece interessante. Uhum. Tecnologias de informação e comunicação podem prestar enorme contribuição para os programas de educação que ganhem ainda maior eficácia e alcance cada vez maior número de comunidades e regiões. Sim. A pandemia provocada pelo novo coronavírus gerou uma crise que afetou diversos setores da sociedade, entre eles o setor da educação. Com a necessidade de isolamento social provocado pela pandemia, escolas foram fechadas, ocasionando a suspensão das aulas presenciais em instituições de ensino no mundo todo. Muitas instituições de ensino recorreram ao uso de tecnologias digitais de informação e comunicação para minimizar o impacto da suspensão das aulas presenciais. Em Londrina, não foi diferente, sendo indicado o processo de implantação e utilização do Google Classroom ou Google Sala de Aula, acompanhando de outras ferramentas como Google Drive, YouTube, Google Meet, WhatsApp, entre outras tecnologias. Após criar uma atividade no Google Class, o professor pode postar a atividade imediatamente, programar para uma data posterior ou salvar como rascunho. Correto. A presença das tecnologias das telecomunicações trouxe uma nova dinâmica à maneira de a comunidade informar, sobretudo aprender. Com o conhecimento descentralizado e fluido a partir das linguagens, meios de comunicação, espera que o papel do professor seja mediador de diversas linguagens e oportunidades educativas. Sim. Letra A. E vamos falar um pouquinho sobre currículo, né? Planejamento, seleção e organização dos conteúdos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre currículos.
planejamento, né, seleção e organização dos conteúdos. Vamos lá. Currículo escolar abrange as experiências de aprendizagens implementadas pelas instituições escolares e o dever, né, de ser vivenciados pelos estudantes. Nele está contido os conteúdos que devem ser abordados no processo de ensino-aprendizagem e a metodologia utilizada para os diferentes níveis de ensino. O currículo também pode ser entendido como um campo social de vista a partir de uma construção intelectual, prática de estudiosos, políticos, sociedade civil. O currículo é definido como experiências de aprendizagem planejadas e guiadas, e os resultados de aprendizagem desejados formulados através da reconstrução sistemática do conhecimento e da experiência sob os aspectos da escola para o conhecimento contínuo e deliberado da competência pessoal e social do aluno. Né? A grade curricular, basicamente, as disciplinas e o conteúdo do currículo. As teorias curriculares. Nós temos as teorias tradicionais, né? As teorias críticas, né? E as teorias, o currículo oculto, né? Pós-crítica e o currículo oculto está dentro da pós-crítica, tá? Tecnicista também, né? Os modos de materialização das interações pedagógicas caracterizam concepções de organização curricular e determinam os tipos de currículos. Importante entendermos esses conceitos, pois podem ser pedidos na prova. As concepções mais conhecidas de currículo são o currículo tradicional, que se refere ao conjunto de disciplinas a serem estudados pelos alunos ao longo dos anos escolares. O currículo tradicional não se atenta para a contextualização. Esse currículo organiza as disciplinas com seus conteúdos de forma fragmentada. Por isso, a educação ocorre de modo linear, sem articulação entre os temas, tá? Sem aqueles temas transversais, enfim. O currículo tecnicista ou racional tecnológico foca na difusão de conhecimentos, habilidades voltadas para o mercado produtivo, baseia-se na tecnologia para até selecionar e organizar os objetivos e as experiências de aprendizagem, os materiais didáticos e os instrumentos de avaliação. E pretende fazer do ensino um processo eficiente. Então, nós temos o tradicional, o tecnicista, aí nós temos também o progressista, o construtivista, né? Mas em básico aqui, nós temos os tradicionais, os críticos e o pós-críticos, né? E tem um currículo oculto, né? Também dentro do pós-crítico, que apresenta tanto os conteúdos ali da BNCC e também os temas transversais também, né? Que ali que o próprio professor tem autonomia para fazer o currículo. O currículo progressista ou escola novista. No currículo progressista, sobressai o desenvolvimento das capacidades cognitivas. Nessa concepção, o professor atua como facilitador e ritmo de cada aluno. O ritmo de cada aluno deve ser respeitado, pois as experiências dos próprios alunos é que permitem a aprendizagem. Assim, ganha destaque a necessidade dos alunos e o interesse deles nas atividades. Currículo construtivista. Esta concepção foca mais na construção do conhecimento pelo próprio aluno e menos na influência da cultura e do próprio professor. Assim, o professor deve atuar como facilitador da aprendizagem, do aprendizado. As disciplinas somente aparecem como um valor instrumental para a aprendizagem de habilidades cognitivas, devendo o professor garantir a integração do educando com os objetos de aprendizagem. O currículo sociocrítico ou histórico-crítico.
O currículo sociocrítico busca estimular a liberdade de pensamento, a concepção, entende que os temas pedagógicos podem contribuir para uma formação política. De destaque a responsabilidade social no sentimento de desenvolver cidadãos capazes de transformar a sua realidade, tá? Confere valor à prática, tá? Nós temos também o currículo globalizado. O currículo globalizado é interdisciplinar, pois ele relaciona as disciplinas de forma holística, né, no todo, e percebe a prática curricular como um processo de investigação, assim, por meio da definição de um tema como gerador, as disciplinas se associam, gerando conhecimento integrado e respeito do tema definido. Nós temos também outras concepções, né? Que é o currículo fechado e o currículo aberto. Currículo aberto, fechado, no caso, é aqueles que trazem disciplinas de forma isolada, né? Não dá abertura para a inserção de outros conhecimentos. Os conhecimentos e competências dos alunos, dos professores, não são considerados e na sua elaboração. E os professores ficam limitados a seguir os objetos e os conteúdos definidos no currículo. Então, a maioria dos currículos, o professor tem essa abertura, né? Tem essa autonomia, são currículos mais abertos, mas, né, em certas instituições, né, como instituições militares ou algumas instituições particulares, necessariamente o professor tem um currículo, pode ter, né, um currículo mais fechado, que não dá margem para outros conteúdos provenientes aí do professor. Nós temos os currículos abertos. Preocupam-se com a integração entre as disciplinas e áreas pedagógicas, né? Por isso a importância da semana pedagógica, do planejamento pedagógico no início, para vocês saberem os conteúdos e interagir com os professores. Os professores participam do processo de elaboração e seus saberes respeitados, por isso acabam tendo mais flexibilidade na definição dos objetivos e competências a serem trabalhados. Os conteúdos podem ser organizados em áreas e temas geradores de forma que subtemas e podem ser associados ao tema focal. Aí os currículos formal, oficial, explícito ou prescrito, né? Aquele documento estabelecido pelos sistemas de ensino, currículo real, né? Aquele que fato acontece dentro da sala de aula, currículo formal, currículo real, currículo implícito, nulo, oculto, saberes e competências desenvolvidos no ambiente escolar, mas que não aparecem nos programas oficiais, seja porque contém um viés ideológico, seja porque essas manifestações simplesmente escapam do controle institucional, firmando-se nas zonas sombrias dos currículos prescritos sobre as teorias. Tem também teoria sobre os currículos quiz, né? Tem essa concepção, né? Que se funda ali no o currículo oculto, tá? E nós vamos ter também algumas questões, né? O termo currículo origina da palavra latina curriculum, se reporta a carreira, um percurso a ser realizado por consequência, sua representação ou apresentação. A partir das reflexões, né, sobre esse deve ser considerado conceitualização. O currículo é correto afirmar. O estudo do currículo deve valer para possibilitar uma visão da cultura que se dê na escola em sua dimensão oculta e manifesta, considerando as condições que assim desenvolve. É a correta. O nome dado ao currículo que diz respeito àquelas aprendizagens que fogem do controle da própria escola e do professor e passam quase despercebidas, mas que têm uma força
formadora muito intensa é o currículo oculto, como acabamos de falar, né? Os estudiosos do currículo, as teorias do currículo atualmente afirmam que este, em seu sentido mais amplo, significa a vida e todo o programa da escola, inclusive as atividades extra-classe. Currículo real, né? O currículo refere a programas e conteúdos de cada componente curricular, também os princípios e métodos do projeto educativo de uma instituição. Considerando a perspectiva crítica do currículo, marque a alternativa correta, que é basicamente a organização curricular deve levar em consideração as relações entre os sujeitos e o espaço, tanto tempo em que se situam. Planejamento, seleção, organização dos conteúdos, né? Seleção é o ato efeito de escolher, selecionar, né? Triagem, organizar, né? Primeiro você escolhe, né, os conteúdos, depois você organiza, né? A forma como dispõe o sistema atingir os resultados. Os conhecimentos, né? Todos aqueles conhecimentos abarcados, por exemplo, de biologia, né? Todos os conhecimentos de botânica, de ecologia, de zoologia, enfim. E escolar, que se referem aos contextos da escola, né? Então, a Base Nacional Curricular é um documento normativo que traz aí um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais do aluno. E é aí que vai ter uma seleção, uma organização dos conteúdos, é nessa base, né? E a partir dessa base a gente pode compor nosso currículo. De acordo com o Libani, o professor utiliza 3 fontes para a seleção de conteúdos para o plano de ensino e organização das aulas. O primeiro é programático, o oficial, no qual fixados os conteúdos de cada matéria, os próprios, né, meio básicos, transformações das matérias, e as exigências técnicas e práticas colocadas pela vivência dos alunos, então, conhecimentos professores dos alunos e o programático, né, a partir desse intermédio desses três, dessa trindade, né, trazida aí por Libânio. Os objetivos podem ser cognitivos, psicocognitivos e efetivos, tá? Vamos fazer algumas questões. Na educação contemporânea, a organização ou currículo tem como foco a organização sequencial de disciplinas de um curso, conjunto de atividades planejadas para um curso, o processo dinâmico de organização e construção do conhecimento pelo estudante. Isso mesmo. Então, tem a participação, planejamento. Terminamos o conteúdo aqui de currículo, né? Dando continuidade, né? Nós temos também, vamos falar um pouquinho do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que é bastante importante, principalmente para o contexto da nossa atuação nas escolas, conhecer, né, essa questão, esse documento, que a gente vai estar trabalhando com crianças e adolescentes, tá? Essa é o sumário, né, que trata aqui do estatuto, ok? Muito importante, do direito à vida, à saúde, direito à liberdade, respeito à dignidade, direito à convivência familiar, comunidade, da família natural. Vou falar brevemente aqui da família substituta, né, que não é aquela natural, pai, a mãe, do avô e tal, substituta, da guarda, da tutela, da adoção, do direito à educação, esporte, personificação. Então, nós temos, né, o direito até da mãe ainda em gestação do feto e da criança tem esses direitos protegidos, tá? Muito importante. A diferença de tutela, curatela, que é maior de 18 anos, se não abrange aqui, tutela, né, que é proteger e administrar a ausência do falecimento ou falecimento dos pais, ele tem a tutela. A guarda não institui o poder familiar dos pais. A tutela inserir o menor em uma família substituta. Pressupõe, ao contrário da guarda, prévia instituição ou suspensão
poder familiar. Aí, como continuidade, né, ao sumário, nós vamos ter também a prevenção, a cultura, o lazer da criança, autorização para viajar, política de atendimento, as medidas de proteção, medidas específicas, todos esses, né? Advertência, é claro que a gente sabe que crianças ou adolescentes infratores, eles não podem, né? Não podem chamar de crime, eles não cometem crime, são infrações, né? São contravenções, infrações. E eles não são aplicados penas, e sim medidas socioeducativas, que a gente abrevia em lápis, que é a obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, advertência, prestação de serviços à comunidade, internação e semi-liberdade, tá? Prisão, semi-liberdade. Então, nós vamos ter aí essa obrigação de reparar, liberdade assistida, advertência, né? E prestação de serviços, internação e semi-liberdade, tá? Então, nós vamos ter aqui o lápis, né? Ó, a obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, advertência, enfim, semi-assistida, internação, são todas essas medidas socioeducativas, que não são penas, né? São medidas socioeducativas mesmo. Aqui algumas questões, né? Que vislumbra aí o ECA. Vamos falar um pouquinho sobre também a Lei 10.639 de 2013, que fala a obrigatoriedade de se falar sobre a história e cultura afro-brasileira e africana, mas mas isso é um tema bem pertinente à história, né, disciplina de história, mas em biologia a gente pode tratar, né, paralelamente, se for um currículo aberto, paralelamente com o tema, né, há maneiras de tratar todos os temas, de abarcar todos os temas da disciplina, né, a fim de relacioná-lo, tá? Algumas questões sobre isso, e o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, publicado em 2007, como havia comentado ontem, né, sobre essa questão, que abrange aí alguns conteúdos. Aqui eu trouxe o sumário, né, que traz alguns preceitos, desenvolvimento normativo institucional, a produção de informação e conhecimento, realização de parcerias, intercâmbios internacionais, aqui esse documento rege, né, não o Plano Nacional de Educação Nacional, PNE, né, é o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, tá? Aí a formação e capacitação de profissionais, gestão de programas e projetos, avaliação e monitoramento. Aí traz aqui as divisões, né? Educação básica, educação superior, a educação não formal, né? Que a gente sabe definição, aquelas que não são obrigatórias, ou enfim. E a educação dos profissionais dos sistemas de direito, né? E de justiça, né? Enfim, que eles têm que ter uma educação tangenciada pelos direitos humanos, certo? E educação em mídia, tá? Aqui são os destaques. Objetivos do PNE-DH é destacar o papel estratégico da educação em direitos humanos para o fortalecimento da educação do Estado Democrático de Direito. E B, enfatizar o papel dos direitos humanos na construção de uma sociedade justa, equitativa e democrática. Ok? Que é basicamente o resumo de cada uma, as questões, tá? E nós temos também um pouquinho sobre a base, né? A Base Nacional Comum Curricular, que vai abarcar aqui todo o ensinamento, alfabetização, idioma, algumas coisas que mudam, né? Tanto que em 2024 há mudanças, né, do ensino médio, novo ensino médio vai acarretar mudanças, vai ser com base nesse novo BNCC, nessa nova base nacional comum curricular, né, que vai trazer os temas ali, o aluno pode escolher os itinerários, enfim, as áreas que vai aprofundar, né? E é isso.
Terminamos aqui nosso evento, tá? Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos chats, tá? Tem meu e-mail também, tá ali logo na descrição, né, do folder também. Vocês podem mandar dúvidas, né? Assim, se eu puder somar essas dúvidas, vai ser um prazer. Muito obrigada, tá? E eu vou abrir o chat para as perguntas, ok? Tchau, tchau. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.